Aconteceu dois casos muito complicados em uma igreja. Não vou dizer o local, mas isso foi um fato real contado pelo pastor Erivaldo de Jesus. Mas antes de eu falar para você o que aconteceu, eu quero dizer para você que está me assistindo que aí embaixo você vai poder ver o meu livro Mundanismo, um perigo para a Igreja de Cristo. Você vai ver aí na descrição, você pode ver aí na descrição. Enquanto você assiste esse vídeo, você pode consultar aí no cantinho direito do seu celular uma setinha que tem lá em cima, perto da tela do vídeo, que você vai ver na descrição o link do livro que você pode adquirir, meu livro digital Mundanismo. Então, nesse livro está falando sobre sexo antes do casamento, adultério, divórcio, fornicação, materialismo, diversos assuntos polêmicos, mas necessários ser discutido, em que está acontecendo muito no rol evangélico, nos cristãos em geral, tá bom? Você pode adquirir, você pode pagar com boleto, no boleto ou no cartão de crédito. Tem outras formas lá na plataforma da Hotmart, confiável. Adquira esse livro e você estará me ajudando a fazer a obra de Deus. Parte desse livro é para a obra missionária, apenas R$ 14,90. Mas nós vamos lá. O livro fala de mundanismo e o que eu vou falar é também de mundanismo que aconteceu em um congresso, dois congressos que o pastor Erivaldo de Jesus foi pregar. Falando de mundanismo, ele foi pregar em uma igreja e quando chegou lá, o pastor sentado no púlpito e o pastor Erivaldo de Jesus do lado dele, ele do lado do pastor da igreja, e de repente entra naquela igreja, naquele congresso de mocidade, várias jovens, cada uma com vestido, com a vestimenta diferente, aquele desfile, tá? Aquele desfile, filha de pastor, de presbítero, de evangelista, enfim. Aí Deus falou com ele assim, olha, hoje o céu vai descer aqui. Deus fala para o pastor Erivaldo. O pastor Erivaldo então pergunta para Deus, descer, Senhor, o teto vai cair? Aí Deus esclareceu para ele o que ia acontecer. De repente, naquele culto, o pastor Erivaldo, olha para o lado do grupo da mocidade, enorme, e vê uma mulher em forma de caveira. E ele, não entendendo que aquilo era uma visão, pediu para o pastor olhar também. Pastor, o senhor está vendo aquela mulher parecendo uma caveira sentada no meio da mocidade? O pastor disse, pastor, eu não estou vendo. Ele disse então para aquele pastor com a autoridade de Deus, pastor, o Senhor perdeu a visão. E ele colocou a mão na cabeça daquele pastor e fez uma oração lá no púlpito mesmo, pedindo a Deus que abrisse a visão daquele pastor. E de repente, o pastor, quando abre os olhos e olha para aquela mulher, ele clamou, sangue de Jesus tem poder. E ele disse, pastor, Deus disse que o teto vai baixar aqui hoje, a glória de Deus vai baixar aqui hoje. Mas no sentido de que Deus estava indignado com aqueles comportamentos extravagantes e mundanos na igreja. Então, na hora da pregação, o pastor disse que a glória de Deus foi tão grande naquele grupo de mocidade, que aquelas jovens começaram a correr nos corredores da igreja, rasgando as suas vestes. E foi aquele rebuliço, uma coisa muito estranha, mas o pastor conta com propriedade que isso aconteceu. Em outro lugar, o pastor Erivaldo de Jesus foi pregar e de repente é chamado uma jovem com um estilo muito peculiar, como não dizer, mundano. Não vou entrar em detalhe aqui, não estou falando de uso e costume, tá? Aí ela sobe no púlpito com um tipo de saia que teve uma época que as mulheres usavam, não sei se ainda existe hoje, que era uma cordinha que amarrava de um lado, ou seja, ela pegava como se fosse uma toalha e traspassava para um lado e a outra parte por cima e amarrava.
É aquela roupa, então, se batesse um vento, dependendo como eu já vi, é aquela roupa se levanta e aparece até as peças íntimas, algumas dessas saias. Aí, quando essa moça sobe e começa a cantar, ela cantava de uma forma muito estridente, muita, muito forte. E Deus deu para ele, de repente, como que fosse um folha de caderno na frente dele, escrita várias coisas da vida daquela moça. Aquela moça então cantava, e cantava que as veias do seu pescoço parece que ia se saltar para fora. De repente, sabe o que acontece? Aquela saia mundana, aquela roupa, aquela saia que a moça estava vestindo, ela desamarrou e caiu na frente dos pastores. E a moça ficou de blusa e de peça íntima na frente dos obreiros. O pastor, quando vê aquela situação, ele começa a gritar amém, amém, e a moça não parava de cantar. E é como que Deus tivesse prendido as irmãs cooperadoras da igreja e não deixasse elas reagir para proteger, para ir até lá e proteger o corpo daquela moça. Ela então, o pastor Erivaldo vai lá e dá um toque com os pés no salto do sapato da moça, lá no calcanhar da moça. A moça então agradece a oportunidade e, meio transtornada, ela começa a descer do púlpito e esqueceu a cópia do hino. E ela está voltando, e tudo isso ela sem sua saia no congresso. Quando ela tenta voltar, aí as irmãs conseguiram então chegar com um pano, um lençol, uma toalha, não me lembro agora, e enrolar essa moça. O culto ficou tão frio, tão estranho. O pastor da igreja olha para o pastor Erivaldo de Jesus e diz assim para ele: pastor, pregue a palavra, muda o quadro da igreja, muda essa situação. O pastor percebeu que tinha acontecido um desastre no mundo espiritual, como que a glória se cessasse. E ele disse para o pastor, indignado, ele disse: eu não vou pregar. O Espírito Santo foi embora e eu vou atrás dele. Então, quem é o responsável pelo mundanismo que está entrando ou invadindo a nossa igreja? A permissividade, a sensualidade, a indecência, o adultério, tantas coisas que estão sendo toleradas. Não estou dizendo a igreja onde congrego ou onde você que está mexendo congrega. Estou falando no sentido geral. A igreja de Cristo, o organismo vivo, ela é santa, é a noiva do Cordeiro. Mas no sentido popular é composta por todas as pessoas que fazem parte do culto. Então muitas coisas estão sendo toleradas em nome do suposto amor, da paciência e de outras coisas que se denominam e que na verdade a Bíblia não diz nada. Então, é claro que isso é de um perfil familiar. Essas questões não se aprende dentro da igreja muitas vezes, mas é tolerada pelo pai, pela mãe, é tolerada pelas próprias pessoas no contexto familiar, e o pastor não está lá, não é algum ditador dizer você não pode entrar, você não pode fazer isso, fazer aquilo. É claro que a pessoa que está na frente de trabalho, que é um membro da igreja, principalmente se é líder de departamento, tem que ser o maior exemplo, tem que dar o maior exemplo. É claro também que esse exemplo não é só na hora do culto, porque seríamos um camaleão. Na igreja a gente está santinho no que se trata, entre aspas, de vestimenta ou de outra questão, mas quando fora da igreja você encontra pessoas na rua totalmente de forma vergonhosa. Às vezes eu fico chocado quando encontro alguns pastores com a sua família, filhas, filhos e esposa em alguns lugares, que você parece que se desviaram em 24 horas. Eu não estou dizendo que você tem que ir para a rua de paletó e gravata para o trabalho, não é isso, até porque o mundanismo não é só isso. Estou falando de várias coisas que nesse livro aí eu comento de forma bem aberta que você pode adquirir.
Então eu quero dizer para os irmãos que primeiro acontece na família o mundanismo, que nós estamos enxergando na igreja. E na igreja que estou falando não é quatro paredes. Estou falando que é tolerado na igreja de Jesus, independente se ela está congregando ou não congregando. Mas onde é mais observado são nas reuniões de culto, coisa muito estranha, muito feia, no sentido visual, no que se trata de vestimenta. Entretanto, fora disso, e quando a gente sabe das histórias que acontecem, não quer dizer que antigamente não acontecesse. O problema é como as pessoas estão encarando e lidando com isso. Como é que as pessoas estão entendendo isso? Um dia desse, nos Estados Unidos, eu assisti aqui no Brasil um vídeo onde um pastor disse para a igreja que no próximo culto pudesse vir todo mundo à vontade como quisesse. E eu vi o vídeo em que o pastor estava 100% sem vestimenta no púlpito da igreja. E a igreja conseguiu tolerar isso. O nudismo no templo cristão, no templo de adoração. Então fez uma lavagem cerebral, onde as pessoas acharam que não teriam problema, e foram alguns também sem vestimenta, outros com pouca roupa. Então, ligado a essa questão, eu tenho este livro que você pode estar aí embaixo, entrando lá no site, muito barato, fácil de adquirir, é seguro, não tenha medo de ser vírus, ok? Que Deus tenha misericórdia de nós, mas nós pastores temos uma boa parcela também, onde as pessoas nos testam, as pessoas nos experimentam. E vai para a igreja de qualquer jeito, ou se comporta de qualquer maneira, esperando que a gente reaja de alguma maneira. E o nosso silêncio, pastor, pode significar apoio ou concordância para muitas pessoas. E quando a gente resolve a lutar contra, é como que as pessoas entendem, o pastor agora deu para se importar? Não, é que a gente está tolerando muito o pecado e combate naquilo que faz parte do nosso interesse. Para terminar, vou contar outra história de um pastor de São Paulo, muito amigo meu, preguei na igreja dele algumas vezes. E ele, ao chegar na igreja, uma menininha que era muito comportada, de repente ela entrou com a roupa muito escandalosa. E quando ela entrou na igreja, ele disse assim para ela: fulana de tal, você não se manca não? Falou uma palavrinha assim, não se tratou do assunto. A moça, na mesma hora, foi no banheiro e trocou de vestimenta. O que é isso? A menina, considerada, eu conhecia a moça, mais comportada da igreja, experimentou o seu líder. E se ele não falasse nada, fosse apenas orar ou jogar em direta pregando, não tratasse da situação? Ela foi no mesmo dia, no mesmo culto, na mesma hora e voltou com outra roupa. Isso é, ela foi com uma roupa. Se o pastor não falar nada, eu fico. Mas se o pastor brigar comigo, ele tinha muita intimidade com ela, eu troco e tudo bem. Então foi isso que aconteceu. Então nós precisamos, não castigar, punir, maltratar, jogar em direto, porque essas coisas só maltratam a igreja não é nossa. Mas lembre-se bem, é o Espírito Santo que faz a obra, pastor, pai, mãe, mas usando pessoas, tá bom? Então se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e não se esqueça, adquira esse livro, ele vai impactar a sua vida em nome do Senhor.